Bom dia! Olá, turminha do quarto ano, como vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Estamos aqui hoje para finalizar a geografia, isso mesmo, já vamos estar finalizando a geografia, como o tempo voa, né? O livro 4 e já finalizando. Espero que você esteja disposto, acordado, já tomou seu café, já escovou o seu dente. Então, agora vamos dar início à nossa aula, tá bom? Animação para a última aula de geografia, tá bom? Nesse último capítulo, que é o capítulo 2 do livro 4, falamos sobre as fronteiras nacionais, né? Falamos as fronteiras aí do nosso país. E também falamos um pouquinho sobre as capitanias hereditárias, falamos sobre essa divisão política que foi se transformando ao longo do tempo. Havia uma divisão política em 1822, depois modificou um pouquinho em 1945, depois teve outra divisão política. Hoje vivemos uma divisão política diferente desses tempos, desses anos, né? Temos os limites municipais, entre o limite de Nova Iguaçu, Belford Roxo, entre Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita. Então, há os limites. Geralmente utilizam-se de pontes ou vias aéreas, né? Desculpa, vias férreas, tá? Que são as linhas do trem para limitar aí os limites entre as cidades, tá bom? Então, temos os limites municipais, não é? E todos foram se modificando ao longo do tempo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as fronteiras internacionais do Brasil. Então, quero que você pegue o livro 4, quero que você pegue o marca-texto e abra na página 137. Eu estarei aqui compartilhando com você essa tela, tá bom? Vamos lá? Então, nós vamos lendo e marcando as partes principais. Então, o que você observa aqui, ó, fronteira terrestre? O que você observa? Vou ampliar para a gente ter uma noção maior. O que você consegue observar? Tá vendo essa faixa aqui verde? Representa a fronteira do Brasil com os outros países. Países o quê? Internacionais, né, com outros países, tá? Então, ó, nós vemos aqui, ó, a Guiana Francesa, Suriname, né, Guiana, Venezuela, Colômbia, a linha do Equador, né? Temos aqui o Peru, temos a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, né, o Uruguai, são todos que fazem fronteira, tem limites aí que se encontram aqui com o Brasil. Tá bom? Então, ó, o Brasil possui uma das fronteiras mais extensas do mundo. São cerca de 15.723 quilômetros de extensão total na fronteira, considerando apenas a região continental destacada aí nesse mapa. Vamos marcar? Marque aqui, eu vou usar uma ferramenta para facilitar aí, que você consiga visualizar melhor. Vamos marcar todo esse primeiro parágrafo, tá bom? E aí eu vou continuar lendo aqui, tá? Então, em alguns casos, uma barreira natural delimita as divisas, o que eu havia falado, tá? Como a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, em que o limite é demarcado por um rio, o Rio Paraná. Tá? Sobre esse rio foi construída uma ponte da amizade, símbolo da fronteira entre dois países sul-americanos, que é o sul, né, da América. Tá? Temos a América do Norte, América Central e América do Sul, tá bom? E nós moramos na América do Sul, tá bom? Então, no meio da ponte passa uma linha imaginária que se estende ao longo do rio e separa dois territórios. Quando eu falei sobre as fronteiras dos municípios, você lembra até dos bairros ter uma fronteira, não é? Então, ó, você está ali na ponte, você atravessou a ponte para o lado, né, de cá, você está em Andrade, você atravessou para o lado de lá, você está em Heliópolis. Utilizam-se de ponte, né, de limite demarcado, às vezes, por um rio, por uma linha férrea, né, para marcar, tá? Entretanto, nem todas as fronteiras são claramente visíveis no espaço, tá? Em muitos casos, uma única delimitação territorial é uma placa, né? Então, tem uma placa ali dizendo o local aonde é aquela fronteira, tá? Então, vamos marcar aqui, ó. Divisa o limite, né? Na fronteira aqui. Vamos marcar, tá? Até o finalzinho.
Então, vamos para a página 138. Página 138 vem falando assim: o controle das fronteiras é fundamental para a segurança nacional, tá? Por isso, a região próxima aos limites territoriais do país é controlada por agentes da Polícia Federal, ou mesmo por uma das três forças armadas. Quais são as três forças armadas? Vocês conhecem? Então, ó, a aeronáutica, né, que protege e defende o nosso país, né, através das forças aéreas, né, no céu, como helicópteros e aviões e foguetes, etc. E marinha, né, que defende o nosso país através, né, dos mares, dos oceanos, com os navios, né, com toda a força ali. O exército, que já é uma força o quê? Terrestre, que já defende com canhões, né, com carros, com homens a pé, tá bom? Então são essas três forças, e são essas três forças bem interessantes, né? Se um dia você quiser fazer parte, né, todo menino com 18 anos tem que se alistar, é obrigatório. Mas as meninas não é obrigatório, mas também é muito bem-vindo. Então fica aí essa dica para vocês, tá bom? Então vamos marcar aqui, ó. É fundamental segurança nacional. Então, esses limites são guardados por quê? Polícia Federal ou uma das três forças armadas brasileiras, que é qual? Aeronáutica, Marinha e Exército. Então, depois você deu uma lidinha aí nesse texto, você sabia, tá? E nós vamos agora aí para a página 140. Página 140. Depois eu vou falar um pouquinho ali. Regionalização oficial do Brasil, tá? O Brasil aí é dividido em regiões, tá? No processo de organização e administração, o Brasil foi dividido em macro-regiões, tá? Considerando as características de diversidade natural, cultural, econômica, social e política, com a finalidade de levantar dados para a atuação do governo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil está dividido em 5 macro-regiões. Quais são essas macro-regiões? O que é isso? Tia, macro-região. O que é isso? Macro é grande, tá? É que abrange muito, ó. Então, aqui tem um glossário que fala assim: macro-região, grande região que abrange vários estados reunidos por similaridades em diferentes aspectos. Então, nós temos aí, né, as 5 macro-regiões do Brasil. Vamos falar quais são? Norte, mas o quê? Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. São as regiões, as 5 regiões do nosso país. Eu vou ampliar aqui para a gente ter uma visão melhor, e a verdade é que a gente já vem falando sobre isso, né? E você já conhece. Então, essa região aqui verdinha, representa que região? Norte. Essa região aqui amarelinha, representa que região? Nordeste. Esta região aqui, né, rosézinha, assim, meio rosé, centro-oeste. Essa região aqui é um vermelhinho bem claro, que é a região sudeste, onde nós moramos. Olha aqui o Rio de Janeiro. E aqui, essa região aqui roxinha é o sul, tá? Então, temos aqui a legenda, temos o título, ó, grandes regiões, né? Que é macro-regiões, tá? Grandes regiões são macro-regiões, tá bom? Então, a partir dessa divisão territorial, o IBGE realiza pesquisas que orientam políticas públicas adequadas para estimular o desenvolvimento econômico, a escolaridade, a expectativa de vida da população, né, e outros aspectos sociais. Vamos marcar? Os estudos das regiões orientam o Poder Executivo a tomar medidas de planejamento e Poder Legislativo a criar projetos de lei que busquem melhoria nas condições gerais do país, tá bom? Então, vamos observar aí, na página 141, né,
a divisão por estados, tá? Então, norte, nós temos o Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, norte. O centro-oeste, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Norte, nós temos Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Vamos para a página agora. Vamos finalizar na página 148, para a gente finalizar aí e irmos para essas atividades que são já uma atividade de revisão, né? De tudo que nós estudamos aí, tá bom? Página 148. Como foi formado o território do Brasil e como ele é administrado na atualidade. A divisão e a organização do Brasil ocorreram ao longo dos anos, tá? De anos. Antes da chegada dos colonizadores portugueses, as terras brasileiras não eram divididas em municípios e estados, como atualmente, e nelas viviam comunidades indígenas. Após a chegada dos portugueses, as terras foram ocupadas por pessoas vindas de diversas regiões do mundo. E com o tempo foram criadas divisões de estados e municípios que vimos, não é? Houve também mudança na organização do Estado Nacional. Isso resultou em divisões de poderes existentes, o legislativo, o executivo, o judiciário, que atuam de forma a garantir o funcionamento e a soberania do país. A administração pública exerce importantes funções para o funcionamento do país, dos estados e dos municípios. E os cidadãos devem participar da vida política e garantir melhores condições de vida a todos. Foi o que estudamos aí nesse quarto bimestre. Eu já volto com o vídeo com as atividades, vou colocar alguns vídeos extras aqui, é muito interessante você assistir, você ver, porque parece, tia, são uns videozinhos aí, só para enrolar. Não é. É algo que vai fortalecer o seu conhecimento, vai reforçar, vai te ajudar, porque de maneira lúdica, com um filmezinho, uma história, ou até mesmo uma reportagem, vai fixar mais aquilo que eu estou falando aqui, né? Porque a gente vem acompanhando o livro, mas ali vem um outro olhar, uma segunda opinião, então vai te ajudar muito. Então, fica ligadinho conosco, assiste os vídeos extras, tá? E já voltamos com as nossas atividades, tá bom? Beijo, fica ligadinha aí comigo, tá bom? Beijo.